Bom, então eu vou dar início. Novamente peço desculpas, nossa live era para ter sido feita ontem por problemas na conexão do Instagram. Não foi possível, fico muito feliz que vocês estão comigo aqui agora, tá bom? Bom, pessoal, a cura da criança interior é um tema que eu teria muito assunto para falar para vocês, muitas abordagens, muitos exemplos, mas eu vou dar uma pincelada e quem sabe a gente pode marcar um outro momento, tá? O que seria a cura da criança interior? É uma técnica altamente eficaz de cura emocional, despertando no adulto um comportamento diferente daquilo que ele vivenciou na sua infância, os seus traumas vivenciados na sua infância. É uma técnica de uma filosofia freudiana, Freud e Jung. Eles já diziam, né, que tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância tem um grande impacto na vida adulta, né? E quando começa esses impactos? Já na concepção nós temos um grande impacto. Já na junção, naquela fecundação, na junção do espermatozoide com o óvulo, todos aqueles DNAs que são formados, né, através dos seus progenitores, nós carregamos informações já desde os antepassados. Então nós carregamos, além das alegrias, da felicidade, dos bons momentos, nós carregamos também as tristezas, carregamos as dores, e elas também podem reverberar na vida adulta, ok? Como que isso é feito? Através das células cerebrais, tá? Chamadas por neuropeptídeos. Então, a concepção é um momento muito importante, não só pelo DNA que carrega do parceiro e da parceira, como o momento da fecundação, o momento da relação sexual, se é uma relação sexual bem concebida, se os dois estão à vontade, se nesse momento houve essa fecundação e há qualquer sentimento contra aquela situação, essa criança já nasce com o trauma já vivido na concepção. E depois vão vir vários traumas, né? Durante a gestação, aquilo que a mãe ouviu, aquilo que a mãe passou, oi, boa noite, aquilo que a mãe viu, aquilo que a mãe passou, também traz uma grande influência através das células, né, para essa criança. Bom, além disso, um outro momento maravilhoso, mas que é muito traumático, é o parto. Então, querendo ou não, a criança está lá dentro da barriga, quentinha, gostosinho, protegida. Ela sai, tem a liberdade, que é o lado positivo, mas ela também precisa se adaptar à temperatura, a ruídos, a respiração. Ela precisa respirar sozinha, já experimenta a sua boca e o seu estômago sem alimento. Isso também pode vir a desenvolver um trauma na vida adulta. Eu já trabalhei com pacientes que ficaram um tempo longe da mãe assim que nasceram. A mãe teve problema de saúde, a criança foi para a incubadora, também não nasceu muito bem e ficou um longo período sem contato e sem colo. Então aí houve um conflito de separação e hoje ela tem problema de pele, tem problema, pode vir a desenvolver problemas de pele, pode vir a desenvolver problemas de obesidade, compulsão alimentar. Várias situações podem acontecer na vida desse adulto, ok? Bom, e a gente sabe também que o parto é algo muito importante e muitas vezes traumático também. Influencia na vida adulta se você nasceu de parto normal, de parto cesariano, se você nasceu de fórceps, se você nasceu nas mãos de uma parteira que não tinha um método suficiente para a acolhida dessa criança. A forma com que nós nascemos, a forma com que nós somos acolhidos e recebidos no mundo também traz um grande impacto para a nossa vida adulta, né? Bom, tudo aquilo que a gente vivencia nesse momento, que eu não vou falar muito, eu vou deixar para falar desses traumas que causam nesses momentos de concepção, vida uterina e parto, numa live que eu vou fazer em dezembro sobre a questão infantil, filhos, e eu vou deixar para falar neste momento, tá? Hoje eu quero dar uma direcionada ao longo da vida, ao longo da infância, o que traz de impacto na vida adulta. Bom, nós podemos registrar desde a concepção e na infância percepções positivas e percepções negativas, tá?
Então, é possível mudar essas percepções, Eva? Claro que é possível mudar. Eu costumo dizer que há muitos adultos difíceis escondidos atrás de criança interior ferida, né? Tudo aquilo que a gente vive na infância, como eu disse, reverbera na vida adulta. Então, se você passou por um abandono na hora do parto, medo, susto, quem gosta de assustar crianças aí, olha, tomem muito cuidado. Esses sustos trazem grandes impactos. Eu mesmo passei um susto na minha infância, numa festa de Natal, de um rojão que estourou e alguns vestígios desses rojões caíram em mim e eu tive sérios problemas na vida adulta em relação a susto, a barulho, a ruído. Não posso muito com músicas muito altas. Bem-vindas quem está entrando agora. Então eu tive que ressignificar todas essas questões. Trouxeram alguns impactos. Não foram impactos de muitas dores, mas que atrapalhavam a minha vida. Então eu precisei olhar para isso. Todos nós temos uma criança ferida, todos nós passamos por situações na infância, todos nós passamos por situações na vida uterina, no parto, todos nós passamos por quedas, por sustos, por medos, por várias situações na nossa infância. Por mais que os nossos pais tentaram dar o melhor para nós, tentaram nos proteger de todas as formas, é impossível, né? A gente não ter passado nenhum medo, nenhum susto. Bom, o que impacta muito, pessoal, na vida adulta são as crenças familiares. As crenças negativas que os nossos pais já carregam lá de trás, também de medos, muitas vezes de superproteção, tá? Isso traz um grande impacto. A criança cresce um adulto medroso, porque recebeu muitos medos, muitas informações na sua infância. Não faz isso, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E ele cresce como? Achando que não pode, achando que ele não é o suficiente. Ou até mesmo o efeito contrário. Como ele não pôde na infância, ele acha que ele pode tudo na vida adulta. E aí o que acontece? Ele só faz merda, com perdão da palavra. E aí ele só tem as consequências dessa situação. E essas consequências ele vai se vitimizar, ele vai ser uma pessoa tóxica, inclusive. Então, a nossa infância é um período muito importante. Se a criança foi muito julgada, se ela foi hostilizada, se ela foi muito criticada, se passou por rejeição da família, nós vemos muito através dessa técnica, que mais à frente eu vou explicar como é feita essa técnica, o susto que a mãe leva ao saber que está grávida. E muitas vezes ela deseja um menino e quando ela descobre que é uma menina, vem a decepção. Mesmo que ela fique feliz, vem a decepção. E é essa decepção que a criança sente que ela não é aceita, que ela não é querida, que ela não é bem-vinda. Então, traz alguns impactos na vida adulta. Ela vai estar sempre querendo agradar, ela vai ficar sempre na esfera dessa mãe, tentando mostrar, provar para a mãe que ela é o suficiente. Muitas vezes ela sai do lugar dela, burla a hierarquia e acaba se tornando mãe da mãe para poder ser aceita por essa mãe, ou mãe do pai para poder ser aceita. Se a família não desejou, a família esperava que fosse de um sexo e veio de outro, ou ela tenta sempre provar para essa família que ela é assim suficiente, ou ela se afasta porque ela sente a rejeição e ela se exclui desta família. O que é mais comum é a exclusão, o próprio adulto se excluir. Tem adultos que chegam aqui para mim e falam: eu não me identifico com essa família, parece que eu sou muito diferente. Então, é possível observar, é uma das questões que a gente observa também, tá? Uma questão que é muito importante falar, que eu vejo muito, que vem muito aqui para mim, não só adultos como adolescentes, se a criança passa, muitas vezes até os 12 anos de idade, se ela passa, vivencia o divórcio dos pais. Então, quando os pais se divorciam, ou quando ela percebe que os pais não estão bem no casamento, no relacionamento, ela se sente violada. Uma separação dos pais, a criança se sente violada. Ela sente que ela não é aceita e muitas vezes ela acha que ela tem o dever de segurar os pais, segurar o relacionamento. Ela acaba muitas vezes até adoecendo para que os pais se mantenham juntos. A gente vê também pais que passam por problemas de relacionamento, não só quando a criança está na infância, mas também na vida adulta. Os filhos adoecem quando há uma traição. Por mais que o pai julga, por mais que o filho julga o pai ou a mãe, né? Quem fez a traição, na vida adulta ele pode repetir a história, repetir o fato por uma lealdade. Então, esses traumas da infância, essas situações que nós vivenciamos na infância, nós temos que curar na vida adulta.
ou nós ficamos adultos difíceis e vamos acabar vomitando tudo isso nos nossos filhos e quem está ao nosso redor. Então não impacta só a nós, impacta também a quem nós convivemos. E nós não conseguimos ser felizes nem fazer quem está ao nosso redor feliz. Então tudo que acontece na nossa infância, esse impacto faz com que o adulto seja sempre insatisfeito, muitas vezes egoísta, ou muitas vezes ele quer agradar demais, ou muitas vezes ele quer que o mundo gira em torno dele. Teve uma situação muito interessante, que eu acho que eu dei como exemplo na live da obesidade, que a criança tinha um pedaço de bolo, estava guardado para ela, e alguém comeu, uma pessoa comeu esse pedaço de bolo e ela não percebeu. E quando ela viu o pratinho vazio, ela se sentiu invadida, ela se sentiu violada, ela se sentiu desrespeitada. Esse registro ficou no inconsciente dela e na vida adulta ela começou a ter compulsão por doces. Já na adolescência ela começou a ter compulsão por doces, isso se agravou na vida adulta. A tal ponto que se ela fosse num restaurante, a primeira coisa que ela fazia, ela pegava a sobremesa, deixava em cima da mesa e depois ela ia para a refeição. Então ela tinha necessidade de estar fazendo a refeição, olhando, cuidando daquele doce que ela perdeu. Então são muitas situações. Pessoal, vocês podem perguntar, tá? Podem tirar alguma dúvida aqui. Como eu disse para vocês, são muitos assuntos. São muitos fatos que acontecem na nossa infância que eu gostaria de dizer para vocês, mas acredito que hoje não vai dar tempo. Bom, criança que foi muito exigida ou que foi muito punida torna-se um adulto agressivo e muitas vezes torna-se tóxico. Eu tive um caso muito interessante. A paciente, né, na vida adulta, já casada, há pouco tempo esteve aqui comigo fazendo tratamento. Ela tinha um sério problema nas mãos e ela achava que era por conta de produto de limpeza, que todas as vezes que ela ficava mais tempo tocando o produto de limpeza, a mão dela rachava a ponto de sair sangue. E ela começou a fazer vários tratamentos, né, médicos, dermatológicos, e não houve nenhum sucesso. Quando ela veio para terapia, a dermatologista pediu para que ela fizesse uma terapia, porque era uma questão emocional. Nós lembramos, né, através da técnica, ela se lembrou que quando ela tinha 7 anos de idade, ela trabalhou por 2 dias de babá numa vizinha que precisava. E o dinheiro que ela recebeu, toda feliz, a mãe disse a ela: você vai trabalhar e esse dinheiro você pode comprar o que você quiser. Só que depois que ela recebeu esse dinheiro, o pai pegou o dinheiro dela e gastou esse dinheiro e ela ficou sem dinheiro e sem comprar aquilo que ela queria. Então o inconsciente dela entendeu o quê? Que ela perdeu. Mas qual a relação do produto de limpeza? Ela somente relacionava. Mas na verdade, sempre que ela pegava no dinheiro, a situação da mão dela agravava um pouco mais. Então, quando nós fizemos essa técnica, a cura da criança interior, a gente percebeu esse fato, foi uma dor muito grande para ela e nós ressignificamos esse fato. Então, eu quero que vocês pensem aí o que é que vocês já passaram na infância e o que é que isso aí está impactando na vida de vocês. Vocês podem me perguntar aqui ou podem me perguntar inbox aqui, se eu conseguir acessar, eu já leio, posso ocultar o nome de vocês e eu já faço essa resposta. Pessoal, e a não ter vergonha. Todo mundo passa por traumas de infância. Alguns com menos intensidade, outros com mais intensidade, que a gente sabe, a questão de abuso sexual, né, molestar, esse tipo de violência agressiva mesmo, não só psicológica como física, e a gente já sabe quais são os impactos que isso traz na nossa vida, né? Bom, eu falei da traição. Se a criança vivenciou uma traição dos pais na infância, ela tende a repetir esse padrão. Meus pais me disse que me ama. Passei uma infância que meu pai falava muito palavrão para nós e meus irmãos. Ele também bebia muito e chegou a agredir a minha mãe, certo? Bom, querida, bem provável que você tenha uma agressividade guardada dentro de você. Isso pode impactar na sua vida na forma de bruxismo, você pode ter essa raiva contida, você pode ter muitas dores de garganta, como você pode ser uma pessoa agressiva, tá? Ou com você mesma ou com quem está ao seu redor. Que bom que você passa por acompanhamento, mas olha, vou falar uma coisa para você. Provavelmente
Isso que seu pai fazia é porque ele já tinha uma criança interna ferida dentro dele, tá? É correto o que ele fez? Não estamos aqui para julgar ninguém, para julgar pai e mãe de ninguém. Nós também somos pais ou seremos pais e também teremos os nossos erros, né? Então, provavelmente, tudo isso que seu pai fazia, ele já tinha uma criança interna. E se ele bebia, a questão do álcool, provavelmente ele teve uma questão a ser curada em relação ao pai dele. Se ele era muito agressivo, pode ser muito provável que ele passou por muita agressividade na infância, ele deve ter apanhado muito. Então, ele só repetia a história. E provavelmente ele carregava uma raiva muito grande da mãe dele. Claro que a gente tem que entender todo o contexto, não existe uma receita de bolo para isso. Mas ele batia na sua mãe, provavelmente a mulher, ela é a figura, ela representa a primeira figura de mulher, né, na vida do homem, que é a mãe. Desculpa. Então, se ele apanhou muito da mãe, ou mesmo que não foi muito, mas se teve alguma surra que ele levou dessa mãe e que deu um registro muito negativo, ele vai representar isso em algum momento, tá? Bom, várias situações, hoje me vejo como uma pessoa chata, grossa, levo tudo a ferro e fogo. Isso é uma forma de defesa, né? Você precisa se defender das pessoas. Então, antes que elas sejam grossas com você, você tá sempre na defensiva. Então, você já é grossa com medo que elas sejam grossas com você. Então, é importante que você olhe com muito carinho para isso, olhe para o seu pai, tá? Vou dar uma dica, que você busque retomar o vínculo de amor com este pai, que só assim você vai sair dessa agressividade, dessa chatice que você carrega, tá? Não adianta só você olhar para o seu comportamento, ok? Não adianta só olhar para o comportamento, é preciso olhar para aquilo que você vivenciou e para aquilo que você não vivenciou. Precisa ser feito um resgate aí em você. Bom, há várias situações da criança, né? Eu tive um paciente que foi muito legal a história dele. A gente vê muito adultos que colecionam carrinhos, que tem várias coleções, coleção de boneca. Já tive uma paciente que ela colecionava boneca e ela guardava. Ninguém podia mexer, ninguém podia brincar, nem as filhas, nem as netas podiam brincar. Então, na infância dela, ela tinha uma única boneca que custou ganhar. E um certo dia a mãe recebeu uma visita e justo aquela boneca a mãe deu de presente para a filha da visita. E ela se sentiu violada, roubada. Então hoje ela acumula bonecas na vida dela. Pessoas que acumulam também carrinhos. Me chamou muito a atenção um paciente que gostava muito de relógio. Ele sempre comprava relógios e não eram caros, ele não tinha questão da ostentação. Ele queria ter muitos, muitos relógios. E através dessa técnica nós descobrimos que ele já era pré-adolescente e ele tinha que acordar sozinho para ir para a escola, e um certo dia ele perdeu o horário e ele acordou apanhando, com o pai dando cintada nele, chamando ele de vagabundo, vamos para a escola. E agora na vida adulta ele acaba tendo um apreço muito grande por relógios. Ele acha muito bonito os relógios. É para compensar aquela situação vivida lá atrás. Então, cada vez que ele compra um relógio, é como se ele dissesse: papai, não vou perder a hora. Então, é muito interessante o registro que o cérebro da gente toma e como significa, como ressignifica tudo isso. É uma coisa bacana o que ele faz, porém, é ruim, porque ele gasta muito dinheiro financeiramente, por mais que ele compre relógios baratos, mas financeiramente não é apropriado para ele esse gasto, né? Então nós tivemos que trabalhar essa criança interna para que ele não gastasse mais dinheiro com essa situação e compreendesse aquela dor. Por quê? Por trás desta compra, desse excesso de compra, né? Todo excesso esconde uma falta. Por trás desse excesso estava a dor. Então quando ele entendeu aquela dor, quando ele entendeu aquela situação, ele automaticamente deixou de ter esse gasto. Então, as situações que a gente nem imagina na nossa vida, que a gente viveu, situações muitas vezes até simples, geram grandes impactos, né? Na nossa vida. Bom, alguém disse aqui a questão do eu te amo, né?
Eu tenho pacientes que falam, Eva, eu venho de família com pouco afeto, não se abraçava, não se beijava, que naquela época era falta de respeito. Eu nunca ouvi do meu pai ou da minha mãe o eu te amo. Isso influencia muito, muito. Mas se você não ouviu, como seria você não ficar sufocada por aquilo que você não ouviu e acabar dizendo, reproduzindo aquilo que lhe falta? Então, às vezes você fica sufocada por algo que não foi dito. Experimenta dizer, Ela, mas eu quero ouvir. Mas como seria você dizer? Então, muitas pessoas chegam aqui para mim e falam, eu sinto muita falta de acesso. Para mim é um sacrifício. Meu namorado me pede, me pergunta, mas você não me ama? Você não fala que me ama? Eva, eu amo, mas eu não consigo expressar, porque eu não ouvi. Mas quando ela entende, quando a gente faz essa cura da criança e ela entende o que é o afeto, esse amor que os pais deram a ela, é que ela não precisou ouvir que tudo aquilo que eles fizeram já é muito maior do que ouvir a frase eu te amo. É possível ela virar essa chave e se tornar uma pessoa mais carinhosa, mais afetiva e de expressar os sentimentos também, porque é muito importante expressar os sentimentos. Quem está chegando agora, bem-vindas, muito bem-vindas. Bom, o que acontece com a cura da criança? Quando o paciente chega, a primeira coisa, eu preciso analisar, fazer uma análise corporal, uma análise comportamental, uma análise emocional, uma análise biológica, uma análise sistêmica e uma análise transgeracional, né? Então, é um contexto muito grande daquilo que a gente vivencia. Análise transgeracional, porque nós carregamos, como eu disse no começo, o DNA, né? Carregamos o DNA, aquilo que foi vivenciado lá atrás pelos nossos antepassados. A análise biológica, desde a concepção, como eu disse, que é muito importante. E muitas pessoas não sabem como foram concebidas, não sabem nem como nasceram. Eu pergunto muitas vezes para o paciente, tá, você nasceu de parto normal ou cesárea? Não sei. Você mamou na mãe? Também não sei. Você chupou chupeta? Também não sei. Então, esse não saber desse princípio da vida pode também gerar um vago, gera um vazio. E esse adulto precisa preencher esse vazio. Essas faltas de informações são preciosas para um ser humano. Eu costumo dizer que quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve ou nenhum lugar tá bom. É muito comum a gente ver pessoas aqui com crises de ansiedade e falam, parece que falta algo dentro de mim. Inclusive desenvolve compulsão por comida, por conta, seja pelo que for, falta algo, falta um pedaço. A gente faz uma constelação, observa que não tem nenhuma questão de aborto, não é gemelar, nada, falta algo. Quando eu faço a cura da criança, falta ela olhar lá para a concepção dela, falta ela saber um pouco mais. E muitas vezes ela só vai em busca, conversando com o pai e com a mãe, como foi o princípio da vida dela. E ela já pode se acalmar, porque dela já tem um conhecimento dela daquilo que é mais importante, o princípio da vida, tá? Bom, criança ferida, adultos descontrolados. Pais descontrolados diante dos filhos, é a criança interna querendo ser acolhida, está representando essa criança ferida, que vai ferir os filhos, e os filhos também vão ferir os seus próprios filhos, e isso vai continuar, esse padrão vai se repetir, se repetir. Então eu costumo dizer que os pais só podem ser pais se eles forem adultos. Enquanto eles tiverem uma criança ferida, mas não aconteceu nada na minha vida, foi tudo lindo, tudo maravilhoso, balela isso pra mim. Porque você não consegue lembrar, de repente, de um tropeção que você teve, ou quando você estava engatinhando, colocou alguma coisa na boca, engasgou, um susto que você passou, né? E como eu disse, o parto, né? Aquela transição de sai do quentinho e vem para esse mundo, tem a liberdade, mas está em adaptação da temperatura, tudo isso impacta. Então, olha, observa como você é hoje, o que você busca hoje, mas muitas vezes está lá no subconsciente, está escondidinho. Então faça um resgate da tua infância, de tudo aquilo que você passou na sua vida,
tudo aquilo que você consegue lembrar, mas se você não lembra, claro, a primeira infância do 0 aos 3, 4 anos, a gente não lembra, muitas coisas a gente não lembra. Resgata isso com seus pais. Meus pais não são vivos. Resgata com quem está mais próximo a você, como foi a tua infância, o que você passou, com quantos meses você andou, com quanto tempo você falou. Se você demorou muito a falar, tem um impacto também na tua vida adulta. Se você é uma criança que demorou a falar, na vida adulta você pode ser um adulto que não consiga se expressar o sentimento e não sabe colocar limites, o que é muito importante também. Então tudo isso traz grandes impactos na dependência emocional. Então um adulto que é dependente emocionalmente dos seus pais, ele não é adulto, ele é criança. E ele pode também estar carregando uma memória transgeracional de orfandade ou até de abortos, tá? Então é importante que a gente olhe para isso. O sentimento de ter sido mal cuidado, o sentimento de ter sido obrigado a cuidar de irmãos. A gente vê muitas crianças falam, eu precisei crescer antes da hora, eu tive que ser adulto antes da hora. Com 11 anos eu já tive que assumir a casa dos meus pais, porque o meu pai faleceu, eu era o irmão mais velho, então eu tive que tomar a frente. Hoje ele pode desenvolver uma questão biológica de impotência sexual, porque ele saiu do lugar dele. Ele foi pai antes da hora. Então, no momento que o corpo dele teria que ser pai, o corpo dele não permite isso. E através da reprogramação biológica, nós conseguimos olhar para esse contexto, tá? Nas mulheres também, as mulheres já nascem com um perfil materno. Então, a gente vai ficando mocinho, muitas vezes a gente quer cuidar dos pais, quer cuidar do avô, se mora com o avô, com a avó. Muitas vezes quer cuidar também dos irmãozinhos que são pequenininhos e a gente acaba assumindo um papel que não é nosso. Isso torna-se pesado e na vida adulta a gente vai compensar essa situação. Quem está entrando agora, muito obrigada, muito bom, sejam bem-vindas para a live A Cura da Criança Interior, né? Bom, continuando, pessoal. Adulto dependente, codependente emocionalmente, ele é um adulto preso na sua vida e ele aprisiona quem está do lado também. Como curar? Reconhecer e receber tudo aquilo que lhe foi dado ao longo da tua vida. Quando você reconhece que as dores também foram um presente para você, para que você desse um salto quântico na sua vida e olhasse para o mundo de uma outra forma, que essas dores não te enfraqueceram, mas te fortaleceram. Quando você sai do vitimismo da dor, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que foi trágico, quando você sai desse vitimismo, você pode assumir uma vida adulta. Enquanto isso, você vai vivendo gerando problemas na sua vida. E são problemas sociais, são pessoas que violam hierarquias, que brigam por direitos além dos seus direitos, né? Compram brigas sociais. Nós temos uma visão que na visão sistêmica, a criança que ela foi desvinculada da mãe na infância, ela pode ter problemas com dinheiro. E a criança que foi desvinculada do pai na sua infância, ela pode vir a ter problemas de profissão. Como, Eva? Só no divórcio? Só na separação? Não. Se ela perdeu o vínculo de alguma forma, um exemplo simples, se o pai esteve internado, esteve doente, ficou internado por 5, 10 dias, essa criança já entendeu um vínculo interrompido aí, e vai acarretar alguns problemas na sua vida adulta. Muitas vezes já pode até acontecer esses problemas já na pré-adolescência. Então essa lacuna que fica entre os pais, esse vínculo perdido, interrompido, mesmo que seja por pouco tempo, traz impacto. E lembra que eu falei no começo, no parto o que acontece? A criança nasce rapidamente, é levada para ser cuidada, então ela vai ser aspirada, vai ser limpada, e muitas vezes depois de alguns minutos ou até de horas que ela vem para os braços da mãe. Em algumas que vão para a incubadora, depois de dias vem para os braços da mãe. Isso é um grande vínculo interrompido, né? Mas a gente tem que tentar entender o contexto de tudo isso, qual a razão que ela teve que ir para a incubadora e ressignificar que ela não foi abandonada nem desvinculada, ela foi cuidada, tá? Então a gente tem que dar esse
é virar essa chave para o paciente, virar essa chave que está ligada neste piloto automático, aí desligar, virar para um novo contexto, um novo olhar para as suas dores. Bom, eu vou falar rapidamente de sintomas físicos sobre dores da nossa infância, que acarretam na vida adulta. Calvície na vida adulta. É muito comum que de uma forma biológica a gente consegue perceber através da reprogramação biológica, a gente percebe que essa calvície está vinculada a uma grande perca. Então, se tinha alguém que passava muito, uma tia, uma avó que passava muito a mão na cabeça e ela perdeu, era uma pessoa muito importante para ela, ela se sentiu desprotegida. E os nossos cabelos servem para nos proteger, para proteger a nossa cabeça. Então, se você passa por quedas de cabelo ou por calvície, ou se conhece alguém que passa por essa situação, você pode compreender que ela tenha passado por um vínculo de separação aí afetivo, tá? Problemas de pele, conflito de separação, muitos problemas de pele na criança começa já no parto, como eu já expliquei para vocês, tá? Bebês que choram muito e tornam-se um adulto muito chorão, alguma coisa, algum impacto de vida uterina, algum susto, algum medo que essa mãe passou, ou aqueles neuros que eu expliquei, né, naquela junção da fecundação com o óvulo, que está trazendo no DNA um sentimento de abandono, de solidão. Então essa criança chora muito tentando gritar, socorro, eu estou aqui, me olhem, me vejam, né? E muitas vezes cresce um adulto chorão, ou até mesmo falando alto. Conheço adultos que falam muito altos, tentando ser vistos, fazer com que as pessoas enxerguem que eles existem, por conta dessa situação lá atrás. Bem-vindo quem está entrando agora. Bom, eu falei agora há pouco da moça que disse sobre o pai, a questão do bruxismo. Se a mãe passou muita raiva durante a gestação, ou se essa criança vem de um abuso, ou se essa mãe teve muita raiva ao amamentar essa criança pode ter bruxismo não só na infância, mas também na vida adulta. O bruxismo é uma raiva contida. Eva, podemos desenvolver isso na vida adulta? Claro que nós podemos também. A gente pode ter passado uma raiva semana passada, o cérebro não ressignificou, a gente está guardando essa raiva, não externamos esse sentimento e acabamos segurando essa emoção. A emoção está contida e aí você começa a ter desgaste na mandíbula, começa a ter desgaste nos dentes, começa a ter dores de cabeça, dores de ouvido, e nem imagina que possa ser essa raiva contida, dor no peito, tá? Mas em relação ao bruxismo, é uma raiva muito contida que você aperta e você não tem essa ressignificação para externar. Excesso de pelos no corpo. Mulheres que têm muito pelo no corpo, em especial na face, são mulheres que tomaram o lugar do pai na infância de alguma forma, ou porque o pai ficou muito ausente por conta do trabalho, ou por alguma questão, ou porque o pai abandonou e ela está dentro dela buscando esse pai, buscando essa energia masculina, ou porque ela precisou assumir esse papel masculino na vida dela, ou porque ela precisou tomar o lugar do pai para ajudar no sustento da família. E aí na vida adulta fala-se da questão hormonal, né? Mas na vida adulta ela acaba desenvolvendo os pelos no rosto porque ela precisa se conectar a essa energia masculina. Então é uma criança que ficou ferida e ela vai representar essa dor no seu corpo, como? Através desses pelos. Bom, fibromialgia, como as pessoas procuram, meu Deus do céu, fibromialgia. Muitas pessoas têm fibromialgia, falta de colo, vínculo interrompido, colo de mãe. Já começa lá no parto novamente, volta no parto. Procure saber como você nasceu. Parto normal, cesariano? Foi imediatamente para o colo da mãe ou foi para o colo de desconhecido?
ou ficou no colo de uma enfermeira? Como que foi isso para você? O que você sabe disso? Tudo que passamos na vida adulta gera impacto na vida, tudo que passamos na infância impacta na nossa vida adulta, nos relacionamentos, na nossa vida financeira, de como nós nos posicionamos na vida, qual o lugar que nós tomamos na nossa família, né? Se você foi uma criança muito reprimida, não podia rir, porque os pais muitas vezes falavam, para de rir, larga de ser besta. Ou se você chorava muito, porque aquelas crenças que eu falei lá no começo, as crenças familiares, homem não chora, chorar pra quê? Precisa ser forte. Isso vai impactar na sua vida. Você pode ser um adulto muito chorão ou um adulto chato, ríspero, que está sempre, como a colega disse aí, sempre na defensiva. Antes que alguém venha falar, ela já dá de encontro, porque o inconsciente dela está achando que alguém já vem brigar com ela, tá? Então é importante que você olhe para a sua criança. Eva, como que eu olho? Tem várias técnicas, existem meditações, você pode sentar, fechar os seus olhos, buscar algumas memórias, fazer técnica de respiração e observa principalmente as suas atitudes, e são nas pequenas atitudes que a gente consegue observar se o paciente ele é um adulto ou se ele é uma criança, um adulto em forma de criança. Então, observa o seu comportamento, como que você se comporta diante da tua vida, como que você se comporta diante dos seus pais, como que você se comporta diante dos seus filhos. O comportamento é algo que você pode analisar e pode compreender como está a sua criança. Eva, nós temos que ter essa criança dentro de nós? Sim, nós temos que ter uma criança alegre, uma criança feliz. É por isso que a cura da criança interior vai lá, resgata o momento que ela ficou ferida, a gente volta, né? A técnica, não só a técnica cura da criança interior, mas o psicodrama interno transgeracional. A gente faz um mergulho dentro da gente, buscamos por essas células, por essas memórias, o momento que essa criança ficou parada, e nós damos um outro sentido para tudo isso. Vai doer, dói, tá? Dói olhar para as dores, mas é como se a gente fosse lá e colocasse um remedinho para que essa dor pudesse cicatrizar. E quando cicatriza, qual é o sentimento que a gente tem? De alegria, de felicidade. Para pensar numa criança triste, se você agrada ela, se você acolhe ela, se você dá colo, se você dá doce para ela, como que ela fica feliz e ela, rapidamente esquece o que ela passou. Uma criança quando está chorando porque caiu, machucou o joelho, seja o que for, você vai e agrada ela e distrai ela com outra situação, rapidamente ela esquece. Mas isso impacta, gera o registro. Então na vida adulta nós temos que, não só na vida adulta, viu gente? Eu tenho adolescentes e já tenho crianças que vêm fazer a técnica aqui comigo. Porque passaram alguma questão com 2, 3 aninhos que muitas vezes ela nem lembra, mas ela apresenta um comportamento diferente. Mas sobre comportamento infantil com criança mesmo, eu vou falar só na live de dezembro, tá? Então eu quero que você olhe para a sua criança, veja como ela está. Existe uma criança ferida, existe uma criança triste. Dê um novo sentido para ela, para que ela possa ser uma criança feliz. Nós temos que carregar dentro de nós uma alegria, e a alegria dessa criança. Então, a criança interna, ela tem que estar sempre feliz, sempre feliz. Se ela tiver com qualquer dor, se ela tiver com qualquer tristeza, vai reverberar na vida adulta em algum momento ou em vários momentos da vida, tá? Os maiores impactos é do 0 aos 3 anos, como eu acabei de dizer para vocês, tá? E como será que te olhavam quando você nasceu? Como que você era percebido? Como que você percebia o mundo como você nasceu? Eva, não tenho ideia. Através da técnica a gente consegue resgatar essas memórias e ver como você foi olhado, como você foi visto, como você foi aceito, como que você entendia o mundo. Tem criança que não gostou de nascer, estava mais gostoso dentro da barriga da mãe, mais quentinho, estava confortável, por mais que estava apertado, mas ela preferia ficar lá, né? Então, ela nasce, ela fica desconectada. Essa live vai ficar gravada? Olha, eu pretendo deixar gravada, tá? Mas pode ser que há algum erro aqui do Insta e não fique gravada, tá bem? Se não ficar, sinto muito, tá bom? Bom, medo
sem razão. Se você é um adulto muito medroso, é um reflexo de um parto traumático ou de algo que você viveu na vida uterina. E isso pode trazer, além dos medos, uma distorção de personalidade. Você pode sentir que você não é o suficiente e não vai dar conta. Então, se você pega um compromisso ou uma tarefa a ser realizada, você sofre com antecedência e você sofre durante a realização dessa tarefa, tá? Você sofre porque você acha que você não vai dar conta, que você não é o suficiente. Olha a criança berrando aí. O adulto, ele se sente forte, ele se sente firme, ele se sente suficiente para realizar tudo aquilo que ele deseja. Por quê? Porque ele tem uma boa autoestima, ele tem autoconhecimento e ele se garante daquilo que ele é. E ele vai alegre. Por quê? Porque a criança interna dele está feliz, está alegre, está contente com tudo que viveu. Então hoje ele tem uma afirmação da sua potência, do adulto que ele é. Ele pode ir feliz e realizar tudo aquilo que ele deseja, com suficiência. O adulto que tem uma criança curada, ele assume responsabilidade. Então, se você não assume, ou se você conhece pessoas que não assumem responsabilidades, tem uma criança aí dentro, tá? Tem uma criança ferida, ou que foi muito exigida, ou que foi muito cobrada, ou que foi muito julgada pelos seus erros na infância. Criança que está brincando e quebra um copo da mãe, quebra um prato, quebra alguma coisa que a mãe estimava muito. Desculpa, pessoal. E acabou sendo punida por isso. Ela se torna um adulto muito medroso e ela não assume a responsabilidade, ela vai terceirizar. Então, se ela tem algum erro, seja no trabalho, seja na vida, ela não assume, ela vai culpar alguém. Ah, foi você quem esqueceu a roupa no varal e choveu? Foi, mas por que fulano deixou e não é? Sempre vai ter alguém, sempre vai ter um mas, sempre vai ter a justificativa. Então, se você é um adulto que justifica muito os seus atos, olhe para essa criança interior, olhe para essa criança que está ferida, para essa criança que foi julgada, que foi reprimida, ou que foi até condenada, que ficou muito de castigo, que apanhou muito. E assuma a responsabilidade da tua vida, não terceirize a culpa daquilo que, para as pessoas, daquilo que você faz. E que hoje em dia você assumir tem consequências, tem, mas nem são tão grandes. Você não vai mais apanhar, você pode apanhar da vida se você não assumir as suas responsabilidades. Então, as consequências são muito maiores. A gente vê adultos que preferem encarar essas consequências do que mudar, do que olhar para essas dores. Então, muitas vezes, vem paciente aqui e acha que eu sou a coleguinha. Eu sou amiguinha. E ele fala das dores, ela fala das dores, ela quer que eu pegue ela no colo, ela quer que eu aconchego ela, e muitas vezes que eu até chore com ela com as dores, e esse não é o meu papel. O meu papel é trazer um impacto para a vida dela de mudança. A gente só aprende por repetição ou por impacto. Hammer já dizia isso, né? Então, ela vem buscar uma acolhida. Eu acolho ela na cura da criança interior. Quando a gente faz a técnica cura da criança interior, ela pode ser acolhida e aí sim ela pode dar um novo sentido para aquelas dores. Mas muitas vezes eles vêm aqui se vitimizar e ainda olha para mim e fala: você acha que eu não tenho jeito? Tem gente que tá dando risada aqui. Você acha que eu não... Gente, todo mundo tem jeito. E aí muitas vezes sai brava daqui do consultório, brava comigo porque eu sou grossa ou porque eu não falei aquilo que ela queria ouvir. Olha a criança berrando dentro dela. Eu mostro, você tá com uma criança berrando. Olha pra essa criança, eu não sou criança. Mas enfim, eu tenho que assumir o meu papel, né? Eu tenho que mostrar, já que ela tá vindo aqui me pagando para terapia, eu tenho que fazer uma terapia correta e decente dela. Se ela vai gostar de mim ou não, isso é um outro problema. Eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para fazer o meu papel. Então, muitas vezes ela vem aqui, eu tenho que ter um grande jogo de cintura para que ela... É isso, a cura para a criança ferida. Muitas vezes esse adulto, ele culpa as pessoas das dores dele. Eu também já fiz isso, eu também já tive criança interna, tá? Já culpei pai, já culpei mãe, já culpei a vida, já culpei professor que fez bullying comigo na escola. E hoje eu entendo que se não fosse aquele bullying,
aquelas palavras que ela disse para mim na frente de todo mundo, eu não estaria onde eu estou hoje. Aquilo, por algum tempo na minha vida, me deixou muito para baixo, mas depois aquilo me fortaleceu. Eu falei, não, eu posso sair disso, e eu posso muito mais do que isso, muito mais. Então, muitas vezes o adulto, com essa criança ferida, ele terceiriza a culpa dele, terceiriza as dores e quer que todo mundo que está em volta dele chore com as dores dele. Mas você não vai sofrer? Então, aquele adulto ferido, raivoso, angustiado, que tá com essa criança ferida, ele não é feliz e ele não suporta que ninguém que está ao lado dele seja feliz. Ele tá num churrasco emburrado, de braço cruzado, tá todo mundo dando risada, ele fica mais emburrado ainda, porque tá todo mundo curtindo, ninguém tá na vibe dele, de estar emburrado. E eu conheço adultos que em época de festa fazem brigas na família e quer ver a família triste. Por quê? Porque na infância dele, ele passou por muitas brigas de família, ele nem teve festa de família. Então, na vida adulta, quando tem festa de família e tá todo mundo feliz, ele acaba com a festa da família. Porque ele não vê o direito das pessoas ficarem felizes, já que ele não pôde ser feliz naqueles momentos, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês olhem se vocês não têm essas reações, essas atitudes. E é um processo de cura, viu, gente? É um processo de evolução. Às vezes eu ainda faço bico também. Às vezes eu ainda tenho aquela criança dentro de mim ainda, fazendo manha, fazendo birra. Eu também trabalho isso dentro de mim. São muitas informações que nós carregamos. São informações transgeracionais de 4.000 pessoas que estão atrás de nós. Pais, avós, bisavós, tataravós, enfim. É muita informação que a gente carrega no nosso DNA. E depois tudo aquilo que a gente vive ao nascer, na infância. São quantos dias, são quantas horas. Quantas horas de vida nós tivemos na nossa infância e até hoje. Aquilo que impactou, muitas vezes impacta a primeira menstruação, viu, mulheres? Mulheres, a primeira menstruação impacta na libido, impacta nos relacionamentos, impacta... Doutora, você é PP. Olha, eu não entendi essa gíria, eu sou PP, não sei o que é isso, tá? Mas se foi um elogio, obrigada. Se não foi um elogio, obrigada também, tá? Mas se você puder traduzir isso para mim, eu te agradeço, tá? Eu não sei muito essas gírias aí, PP. Traduz aí para mim, tá bem, Jaqueline? Bom, continuando. Mulheres, a primeira menstruação, se você não foi orientada na sua puberdade, ou como foi falado para você, como era essa menstruação, o que era, se nem foi falado, como foi mostrado para você a vida sexual, isso traz grandes impactos na vida adulta. Muitos, muitos impactos, tá? Não só na libido, não só... de Presidente Prudente, eu sou de Santo Anastácio, pertinho de Presidente Prudente. Eu sou nascida e criada em Santo Anastácio, trabalhei muito tempo em Presidente Prudente, fiz minha faculdade de Educação Física lá, convivi muito, tenho grandes amigos, grandes raízes em Presidente Prudente também. Se você é de Presidente Prudente, quem tá aí de Prudente, Santo Anastácio, beijo, minha terrinha, tá bom? Lugar quente pra caramba, um lugar de um calor absurdo, mas é um lugar sensacional. Mulheres, olhem para vocês nessa primeira menstruação, tá bom? E para os homens que estão presentes, eu sei que vocês não menstruam, mas olha para a criança ferida de vocês. Os homens geralmente... Somos primas? Sério? Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Jaqueline Braga Garrido. Precisa de ajuda? Querida, tô aqui. Quando você quiser, tá bom? E olha que bacana ser prima. Eu acho que eu não tô lembrada, deve ser uma prima um pouco distante, segundo, terceiro grau. Seja muito bem-vinda, viu, prima? Muito bem-vinda, viu, prima? Tá bom? Olha pra sua criança interior, tá? Porque... não sei se você vem da mesma linhagem que eu. Santo Anastácio, eu, Silvana. Ai, que delícia, gente, que felicidade ter minha terra aqui comigo. Que joia, muito feliz. Bom, voltando.
As minhas raízes são italianas, eu tenho raízes francesas e eu tenho raízes de negros e índios, tá? O que eu acredito que boa parte da população brasileira tem essa miscigenação de índios com europeus. E o que foi que eles passaram? Né? Os europeus vieram fugindo da guerra. Muitos passaram, eu tenho aí tataravô que estiveram na guerra. O que foi que eles passaram? A esposa do Douglas. Lembrei! Que joia! Beijo pra vocês, viu? Desculpa aí não lembrar o nome tudo junto, desculpa. A família é muito grande, gente. Muito grande, minha família, principalmente dos italianos aí, é uma família gigantesca. Então, a gente carrega no DNA, né, essas informações de guerra, de abandono, de medo, de solidão, tá? E os índios, gente, os índios, os negros, os escravos, quanta tortura, eu já fiz transgeracional aqui em pessoas que tinham prazer em torturar quem estava do seu lado. Ela carregava essa memória de tortura lá de trás, é como se ela precisasse hoje compensar, fazer uma justiça por aqueles que foram torturados. Hoje ela tinha um perfil de querer fazer a justiça, então ela torturava quem estava do lado dela, não só fisicamente, mas ela torturava com palavras. Era uma pessoa completamente tóxica, e eu fiz uma live sobre relações tóxicas que tá aí no Insta, tá gravada, viu, pessoal? Procurem lá, tá? Bom, até os 12 anos de idade, a criança ela tem uma grande ressonância com os medos dos pais. Então, vale a pena você conversar com seus pais, se você ainda tiver seus pais vivos, quais os medos que eles passaram na vida, enquanto você estava nesse período do 0 aos 12 anos. Foram medos financeiros, medos de escassez. Hoje você pode reverberar a escassez, como ou gastando muito, jogando muito dinheiro fora, olha a criança ferida aí, ou retendo muito, sendo uma pessoa pão dura, sendo uma pessoa que tem avareza, tá bom? Então, olhe para os medos que você lembra, veja se você lembra dos medos que seus pais passaram, tá? E você pode estar conectado aos medos deles, porque do 0 da concepção até os 12 anos, nós estamos muito ligados e muito linkados aos nossos pais. Bom, Eva, o que a gente quer saber é o mais importante. Tem cura? Tem. É fácil? Não. Demora muito? Talvez. Precisa de muitas sessões? Depende. Não sei o que você viveu. As pessoas entram em contato comigo, Eva, quero marcar uma sessão. Você faz pacote? Faço. Quantas eu preciso? Não sei da sua história, não sei da sua vida. Então, como eu falo, a primeira vez que você vem para mim, seja presencial ou online, eu preciso analisar, fazer uma análise do seu comportamento, uma análise corporal, uma análise emocional, uma análise biológica, uma análise sistêmica e uma análise transgeracional. Então, é um contexto muito grande para se resolver, e tudo aquilo que você passou ao longo da sua vida nem sempre se resolve em 1 ou 2 sessões. Ai, que bom seria! Que bom seria, né? Então, algumas questões se resolvem em uma sessão, mas nós não temos só uma questão a ser resolvida com tanta vivência que nós temos, tá? Bom, Eva, o que é que eu faço? Precisa ter coragem, primeira coisa. Mas, Eva, criança não tem coragem, nem sempre. Eu tenho 2 filhos da minha casa que são corajosos pra chuchu, principalmente para fazer arte. São bem corajosos. E assumem a arte, porque eu já trabalho isso com eles, mas filhos é a live para dezembro. Adulto, mesmo que você tenha uma criança ferida dentro de você, só um minutinho, alguém está me perguntando alguma coisa aqui. Não estou conseguindo observar. Opa, desculpa. Alguém me mandou uma mensagem, eu não consegui aqui. Bem-vinda quem está entrando agora. Bom, primeira coisa, mesmo que você seja um adulto com uma criança ferida, você precisa ter coragem para encarar as suas dores, aceitar. Se você quer ter uma boa autoestima, você tem que enfrentar tudo isso, tá? Terapia, você vai ser acolhida na terapia, você não vai ser
na técnica você vai ser acolhida, então você pode ficar tranquila, que é uma técnica que dói, mas é uma técnica que traz uma liberdade, uma sensação de bem-estar, traz uma sensação de leveza e uma sensação de cura. Nós temos várias meditações para criança interior. Aqui no Insta tem o meu WhatsApp, me mandem mensagem, me perguntem aqui no Insta e no YouTube. Procura lá, Cura da Criança Interior, meditação, Cura da Criança Interior. Só tomem cuidado, pessoal, porque pode ser que você acesse alguma memória ou alguma situação que você viveu e que você não consiga sair daquela dor. Então, ao invés de isso se tornar algo bom, vai se tornar algo ruim, você vai ter catarse. Tá? Já apareceu paciente para mim madrugada, eu fui dormir, coloquei a cura da criança e não consegui sair disso, e estou chorando desesperadamente, não consigo parar, e madrugada eu tive que vir atender esse paciente para tirar ele daquela situação. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, faça com alguém, faça essa técnica com alguém que tenha experiência, com alguém que tenha conhecimento, com alguém que sabe daquilo que está fazendo, porque é uma coisa muito séria. Acessar uma dor que já existe e não curar pode trazer mais prejuízos ainda para a sua vida. Isso não quer dizer que você tenha que ter medo. Ah, não, então eu vou deixar quieto. Não coloque debaixo do tapete. Imagina, eu vou deixar quieto, porque vai que não dá certo. Olhe bem para com quem você está indo, para quem é essa pessoa, quem é esse terapeuta e qual o conhecimento que ele tem para poder te ajudar, tá bom? Só que eu vou falar uma coisa. Terapeuta nenhum cura. Ninguém cura. O que cura é você olhar para a técnica, acolher essa técnica e você mudar o seu comportamento. Sem mudança de comportamento não tem cura. Mas, eu vou saber, sabe? A técnica vai mostrar qual é o comportamento que você tem que mudar. Então, terapeuta nenhum salva a vida de ninguém, terapia nenhuma salva a vida de ninguém. Cada um tem que se salvar mudando o seu comportamento através das suas dores, ok? Bom, nós vamos identificar esse trauma. Primeira coisa, o paciente quando chega, com todas aquelas análises que eu já falei para vocês, nós vamos identificar através da reprogramação biológica quais são os traumas, vamos fazer a terapia transgeracional, buscar as memórias e vamos fazer a cura da criança interior, que é uma técnica freudiana e uma técnica também junguiana. Bom, nós entramos em cena, nós buscamos essa cena que você viveu, que a sua criança ferida viveu, e nós reeditamos essa cena e damos um novo significado. Então, imagina se você passou um abuso, um estupro, eu não gosto nem de lembrar, mas se você passou por isso, imagina a dor que isso causa em você. Como seria você ir até este momento, voltar nessa cena, reeditar essa cena e dar um novo significado? Então pense nessas dores, em todas que você tem. Se você teve abuso ou não, uma surra ou não, o que você, um bullying, o que você passou. Como seria você reeditar as cenas de dores da sua infância para que você seja um adulto feliz? É isso que a gente faz com a cura da criança interior. Bom, pessoal, adulto que se comporta como adulto, eu acabei de dizer para vocês, ele aceita terapia. Agora, o adulto que se comporta como criança e não quer sair disso, ele culpa o mundo pelas suas dores, ele culpa o terapeuta e ele sempre vai dizer, a criança ferida sempre vai dizer, você faz terapia? Faço. Minha mãe precisa tanto. Nossa, essa técnica aí, sempre depois que eu faço live, assim, Eva, nossa, posso levar minha irmã? Mas ela nunca precisa. Então, aquele adulto que sempre acha que é o marido que tem que fazer terapia, que é o filho, que é a vizinha, que é a colega, mas ela nunca, é a que mais precisa e é a que mais tem dores e é a que mais tem crianças feridas, tá bom? Tem criança interna ferida, tá? Bom, pessoal, como eu disse, terapia não muda ninguém, o que muda é você mudar o seu comportamento, então comece mudando, olhando para a sua criança ferida, buscando por ajuda e ser uma pessoa mais feliz. Bom, é a criança que nos faz feliz, é a criança curada que vê o lado positivo da vida, tá? Essa técnica nós vamos buscar o melhor para o paciente, vamos fazer uma reedição dessa cena, trazer um significado emocional para a tua vida, olhar para tudo aquilo que você viveu e transformar aquelas dores em lição, em força. Imagina o quanto isso é libertador, pessoal. E sabe o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Tem um texto muito bacana chamado Que Você Nasceu, mas eu não vou falar esse texto para vocês aqui agora.
Mas o finalzinho desse texto tem uma frase assim, que embora nós não podemos voltar no tempo e fazer um novo começo, nós conseguimos recomeçar e fazer um novo fim. E é isso que a terapia, a técnica, a cura da criança interior tem para oferecer para vocês. Que embora nós não conseguimos voltar no tempo e fazer um novo começo, nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. Então faça um novo fim da sua vida. Eva, não está chegando no fim ainda, ok. Faça um novo fim das suas dores, ok? Não vamos voltar no tempo, nós podemos reeditar o que aconteceu no passado. É possível. Para que você tenha uma liberdade nesse presente e para que você possa ir para o futuro sem peso e sem amarra nenhuma. Pessoal, eu estou encerrando. Eu teria muitas coisas para falar para vocês. Fico muito feliz com vocês aqui. Feliz com todos que estão aqui. Teve um pessoal que entrou, que saiu, não importa. Um pouquinho que vocês pegaram. Se isso puder transformar a vida de vocês em algum momento, eu vou ficar muito feliz. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar aqui agora. Se quiserem me perguntar depois, no particular. Eu pretendo fazer uma outra técnica muito rica live. Estamos assistindo em família. Ai, que lindo, gente, em família. Olha, isso é precioso, viu? Assistir em família. Porque todos entram na mesma vibe, todos entram na mesma conexão. Sensacional isso, viu? E vocês podem me mandar inbox, tá? Podem me mandar no particular perguntas, que eu pretendo semana que vem fazer uma live só de respostas. Perguntas e respostas. E vocês fiquem tranquilos que eu não vou falar os nomes, tá bom? Eu vou ocultar os nomes, eu vou preservar os nomes. Eu pretendo fazer essa live. A agenda tá meio corridinha de atendimento, ainda mais agora final de ano. Pessoal ainda com medo do Covid, síndrome de burnout, chocada com tudo que eu vi. Aprendi muito, gratidão, querida. Que isso faça uma diferença na sua vida, viu? E na vida de todos vocês. Então, mandem perguntas que eu quero fazer uma live só de respostas, tá? Eva, o que eu vivo hoje, o que eu passo hoje, tem influência da infância? Eva, na minha infância passei isso. Em qual momento isso vai trazer um impacto na minha vida? Pode ser que não trouxe ainda. Pode ser que tenha impacto quando você estiver idoso. Eu tenho idosos aqui de 80 anos com sérios problemas emocionais, ainda por situações da infância, mas viveram a vida toda bem. E somente agora veio uma crise existencial ou veio alguma memória. E nós temos sempre, viu, pessoal, memórias. Sempre nós temos memórias em sonho, em alguma coisa que a gente vê, o inconsciente puxa. Muitas vezes a gente não sabe se é nosso ou se foi de um filme. Vocês querem ver a gente puxar muitas memórias? Eu mesma sou uma pessoa que puxo muitas memórias quando eu assisto filmes de guerra. Eu puxo muitas memórias ancestrais. E ali eu tenho que ressignificar. Então, tudo aquilo que a gente assiste também traz algumas memórias. Léo, muito bom. Que bom, Léo, que você está aqui. Fico muito feliz. Tem gente que está entrando agora, que pena, mas vai ficar gravada. Pessoal, eu vou encerrar, acho que meu tempo já está até acabando. Eu tinha muita coisa para falar para vocês. Muitas coisas para falar. Eu espero estar aqui de volta respondendo perguntas de vocês sobre a técnica cura da criança interior. Fiquem ligados no meu Insta, fiquem ligados no meu Facebook. Eu tenho uma fanpage, tenho um Facebook particular, podem me adicionar. Incrível como sempre, muito obrigada. E acompanhem tudo, mandem perguntas, sabe? Eu não guardo nada para mim. Claro que existem coisas que não tem como eu dizer pelo WhatsApp, por áudio. Tem pessoas que às vezes me perguntam, Eva, como funciona a terapia? Eu tento explicar, mas nem sempre fica claro. A pessoa tem que vivenciar, né? Você sabia como que era uma festa de aniversário até vivenciar? Não, a terapia é a mesma coisa. A gente fala, mas quantas sessões precisa? Eu costumo dizer assim, olha, se você tem um carro que está com problema, e se você liga para o mecânico e fala, olha, meu carro não está pegando, ele vai saber qual é o problema? Se é a bateria, se é combustível, se é chave, ou o que é, ele não vai saber, né? Então, você precisa levar o carro até o mecânico para que ele faça uma avaliação, para que ele veja qual é o problema do carro. E a terapia é a mesma coisa, tá bom? Pessoal, muita gratidão, muito obrigado. Fiquei muito feliz que vocês estavam aqui. Mais uma vez, desculpe que ontem era para eu estar aqui, tive problema com a conexão, mas o universo prepara tudo. Eu estou aqui hoje, tá? Tentando
tentando transbordar um pouco de conhecimento, tá? É muito pouco tempo para tanto assunto. E a gente se vê a qualquer momento, tá bom? Obrigadão, um grande beijo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.